Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Finalmente a quarta temporada de Lucifer foi liberada e olha, eu quero saber quem aí já assistiu toda a temporada em apenas um dia e agora tá muito arrependida? Eu mesmo, gente do céu, eu não deveria ter assistido tão rápido assim. Eu já posso adiantar pra vocês aqui no começo do vídeo que pra mim foi a melhor temporada de Lucifer, sem sombras de dúvida. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade perguntando se vocês queriam um vídeo de Lucifer com ou sem spoiler e como com spoiler ganhou. Sim, este vídeo contém spoilers da quarta temporada e do final da terceira também, então se você ainda não assistiu e você não gosta de spoiler, muito cuidado. Bom, a quarta temporada já começa com Lucifer cantando e em menos de 20 minutos nós já vimos a bundinha do Tom Ellis. Então o que eu posso dizer? Obrigada, Netflix, pelos mimos! Gente, eu tô muito impressionada com o que a Netflix fez com essa temporada, né? Pra quem não sabe, Lucifer tinha sido cancelada e aí a Netflix resolveu salvar a série. E eu fico muito grata por isso, porque realmente o que eles fizeram com a série foi muito legal, porque eles conseguiram trazer a essência de todos os personagens de volta. Pra você que acompanha Lucifer aí desde a primeira temporada, eu acho que é meio que unânime, né? Que a série ela caiu muito a qualidade na terceira temporada, não tava tão ruim assim, mas realmente parecia que era outra série, os personagens já não eram mais os mesmos, sabe? A Maisie, que era minha personagem preferida desde a primeira temporada, ela já tava bem chatinha, e nessa quarta temporada, cara, a Netflix fez o que eu sempre quis ver em Lucifer, porque eles conseguiram trazer um tom mais sombrio pra série, e ao mesmo tempo eles não esqueceram desse lado cômico que Lucifer sempre teve. Então tem momentos que são muito, mas muito engraçados. Ali no final da temporada, se eu não me engano, no último episódio, a Netflix conseguiu fazer uma graça ali, meio que com um musical, que foi um negócio que ficou muito legal e combinou muito com a temporada. Eu acho que 10 episódios foram suficientes pra essa temporada e o final deu uma abertura gigantesca pra uma possível quinta temporada, que eu não duvido que tenha, porque realmente essa temporada me surpreendeu muito. No final da terceira temporada, nós vimos que a Chloe finalmente descobriu a verdade sobre o Lucifer, né? Que na verdade ele nunca mentiu pra ela, ele sempre falou que era o capetão, só que ninguém acredita nele. E aí, quando ela viu o rosto dele, tudo mudou na série. É uma coisa que eu queria muito ver, eu sempre ficava ansiosa pra Chloe ver logo o rosto dele. E eu gostei que essa temporada ela foi bem focada nisso, né? Logo no primeiro episódio, a Chloe tá meio sumida, ela ficou bem traumatizada com o que ela viu. E a gente não sabia muito o que se estava passando na cabeça da personagem, assim como o Lucifer, ele ficava assim, cadê a Chloe, não sei o que, e aí de repente do nada ela volta ali no trabalho e tal, e aí fica todo mundo, e aí, como você tá? E aí você consegue notar o quanto a Chloe tá desconfortável perto do Lucifer, né? Ali nos primeiros episódios ela não consegue nem olhar pro rosto dele direito, e aí tem um momento que você vê que ela realmente tá tentando que fazer as coisas ficarem de boa, mas ao mesmo tempo não tá. A Chloe tá muito confusa com tudo que tava acontecendo, e aí tem um momento que você vê o quanto ela tá assustada, que é quando o Lucifer pega nela e aí ela assusta assim do nada, sabe? E aí ele já começa a ficar tipo, peraí, você não tava bem com a situação e tal. E aí eu adorei porque a temporada me levou pra caminhos que eu não imaginava que eu ia ver nessa temporada, porque logo no primeiro episódio a gente vê que a Chloe, ela tava ali com um complô junto com um padre, que meu Deus do céu, eu nunca torci tanto pela morte de um padre na minha vida, porque na verdade eles queriam mandar o Lucifer de volta pro inferno. Só que quando a Chloe finalmente, né, aprende sobre várias coisas, sobre o diabo, sobre o próprio Lucifer, não sei o que, e ela vê ele novamente e começa ali voltar pro dia a dia dela, ela começa a ter outra visão sobre as coisas e ela fica pensando, poxa, ele não é ruim, mas por quê? Por que ele é desse jeito? Ele não é, assim, um cara malvado e tal, ele é do jeito dele, sabe? E tem até o momento que ela fala, não, eu vi o meu parceiro e tal, então ela começa a ficar totalmente confusa e eu gostei deles terem colocado isso nessa temporada, porque obviamente a Chloe não ia simplesmente aceitar que o Lucifer é o capeta e vida que segue, né? É claro que ela ia ter essa dúvida aí, só que eu gostei que eles não estenderam isso pra temporada inteira, porque se você parar pra pensar, a Chloe ficou aí nessa confusão na cabeça dela, mais nos 3 primeiros episódios, então depois ela começa a relaxar muito
muito. Então foi muito legal ver toda essa evolução aí do relacionamento dos dois. Eu adorei porque as pessoas não sabem sobre o Lucifer, entendeu? Tipo, a Chloe, ela descobriu, mas, por exemplo, a ela não sabe, o Dan não sabe. Inclusive, eu não vejo a hora deles descobrirem também, né, da Chloe falar, ou, sei lá, eles verem o rosto do Lucifer. E aí eu adorei, porque o Lucifer, ele começou a se sentir mais à vontade com a Chloe, e aí os dois começaram com piadinhas internas, entendeu? Às vezes eles estão falando alguma coisa de demônio, aí passa alguém, fica olhando pra cara deles assim, e eles ficam tipo, ah, é aquele filme do demônio, é muito legal. Então eu acho que toda essa situação aproximou ainda mais a Chloe e o Lucifer. Outro caminho que a temporada nos levou, que eu de verdade não imaginava, é a gravidez da Linda, gente. Gente, sério, foi uma coisa excelente pra essa temporada, né? Eles começaram, assim, a contar bem devagarzinho, ela descobrindo que tava grávida, ela contando pro Amanadiel e tudo mais, ela confusa, o bebê vai ter asa, não vai ter asa, até chegar na história final, que é quando os demônios querem substituir o Lucifer pelo Charlie, né? Porque pra comandar o inferno precisa ser um anjo, precisa ser um ser celestial e tudo mais. Então foi muito legal eles terem trabalhado isso nessa temporada. Eu adorei ver a Linda e o Amanadiel como pais, assim, eu acho que vai ser excelente até mesmo pra quinta temporada, sabe? Vai ser uma treta muito legal de se ver. O Amanadiel, ele ficou naquela confusão de levar o bebê pro céu ou não, pra ser criado lá, porque lá ele estaria mais seguro e tudo mais. Porque tem um episódio que é bem focado nele, ele conhece um menino, e aí eles criam ali uma amizade, o menino é preso injustamente, mas eu não esperava que esse menino ia acabar sendo morto ali no final do episódio, fazendo a cabeça da Amanadiel ficar, tipo, muito louca, sabe? Dele pensar, poxa, meu filho não pode ser criado aqui. Só que eu gostei que no final, né, toda vez que ele pegava o bebê pra poder levar, vinha uma enfermeira, vinha alguém, acabava interrompendo. Então ele ficou ali naquela confusão. E aí quando o bebê foi sequestrado pelos demônios e foi todo mundo ali pra recuperar ele, a Linda começou a pensar, realmente, ele tem que ser criado no céu. Só que aí o Amanadiel já falou, não, ninguém vai proteger esse bebê como você se sacrificou, você vai ser uma excelente mãe. E eu gostei muito de ver isso nessa temporada. Uma coisa que também foi sensacional, ver a Maisie toda feliz ali com a Linda grávida, e a Maisie, ela tá sendo ela mesmo, aquela Maisie que a gente conhecia nas 2 primeiras temporadas, fazendo piada, sem entender algumas coisas, porque a Maisie, ela fala as coisas sem pensar, né? Ela via a Linda grávida, falava, nossa, como você tá gorda, e aí ela começou a perseguir a Linda, tipo, ela queria proteger o bebê, ela queria proteger a Linda a todo custo. E eu gostei também que, apesar deles não terem focado tanto nisso, que eu acho que eles vão puxar pra quinta temporada, eles meio que falaram por cima sobre o passado da Maisie e como ela era tratada pela mãe, né, a Lilith e tudo mais, e como ela se sentia com isso. Então você vê que a amizade entre a Linda e a Maisie aumentou ainda mais nessa temporada. Eu gostei porque eles não ficaram com aquele mimimi da terceira temporada, tipo, ai, a Maisie tá num triângulo amoroso com a Amanadiel e com a Linda e tudo mais. Não, ela tava realmente preocupada com o bebê e com a Linda, e que se dane relacionamento com a Amanadiel. Ai, gente, inclusive ver o Lucifer como tio foi uma coisa muito fofa, né? Eu adorei toda essa evolução também da irmandade entre o Amanadiel e o Lucifer. E eu amei também que foi uma temporada de descobertas, porque o Lucifer, ele sempre acusava todo mundo, ai, o problema é Deus, a humanidade me acusa dos problemas, dos pecados e tal. E aí a gente começa a entender mais da história do próprio Lucifer nessa temporada. Ele começa a se entender, e aí finalmente ele assume que ele se odeia, entendeu? Que ele não se perdoa pelas coisas e pelas escolhas erradas que ele faz na vida. Então ali com a chegada da Eva, que eu já vou chegar nesse assunto, ele começou a abraçar a escuridão, e aí com a rejeição da Chloe e com tudo que tava acontecendo, o Lucifer começou a fazer muitas escolhas erradas, porque tava todo mundo pensando que a profecia de quando o Lucifer encontrasse seu primeiro amor, o mal ser libertado, tinha alguma coisa a ver com ele, tipo, dele virar o capetão de vez, né, e era meio que o que tava acontecendo. Então a temporada tava dando a entender isso, só que aí no final a gente entendeu que na verdade eram os demônios que estariam soltos
na Terra. E aí eu comecei a ficar muito desesperada. Eu acho que eu nunca fiquei tão tensa com Lúcifer na minha vida, porque os demônios começaram a matar as pessoas ali, ter um monte de possessão, e eu ficava, meu Deus do céu, os demônios vão invadir a Terra, o negócio vai ficar muito louco. E eu adorei muito ver isso na série. A transformação do Lúcifer, cara, foi uma coisa assim genial pra essa temporada, porque pouco a pouco ele vai se transformando, né, a mão dele vai ficando aquela coisa bem feia e tal, e aí chega um momento que ele já... Mais uma cena que me marcou muito é quando ele finalmente vai ver se as asas dele ainda está lá, e aí ele vai pedir socorro pra Linda, e ele começa a chorar muito, ele começa a falar que ele não quer virar um monstro, que ele não quer ser um monstro, e a gente começa a sentir aquilo ali, sabe, porque é um personagem que a gente gosta muito, e a Linda também, você vê que ela fica meio assim, sem saber como que ajudar ele, e a gente também ficava pensando, poxa, Lúcifer, o que vai acontecer? Ele vai virar o diabão de vez? O que tá acontecendo nessa temporada? E aí foi muito legal que quando ele se transforma de vez e não consegue voltar à sua forma humana, normal, ele começa a conversar com a Chloe, e a Chloe começa a falar várias coisas pra ele, e começa a falar que, na verdade, ele que tem que se perdoar. E aí o Lúcifer, naquele momento, ele começa a se entender, ele começa a entender que o problema não é Deus, não são as pessoas, o problema era ele mesmo. E aí ele vai entendendo, e aí conversando com a Chloe, pouco a pouco ele vai voltando pra sua forma humana, e você começa a perceber naquele momento que a Chloe, ela começa a perder total o medo do Lúcifer, e ela começa a entender também o lado dele, que realmente ele não quer ser um monstro, né? Ele é o capeta, ele é não sei o que, mas ele mudou, ele evoluiu, e ele também precisa mudar, ele precisa de ajuda, e aquele momento ali foi muito magnífico pra mim. Inclusive as cenas de luta nessa temporada foi uma coisa assim sensacional, sabe? Sempre tinha alguma cena de luta acompanhada com uma trilha sonora maravilhosa. Tem uma das minhas cenas preferidas, né, que é ali no final, quando eles estão lutando com os demônios e tal, e aí chega a Eva, a Maisie, o Lúcifer e o Amanazil e tal, e a Maisie doida pra querer bater em alguém, sabe? Mas enfim, teve a chegada da Eva, é uma personagem que logo no trailer eu já sabia que eu ia gostar muito, e realmente eu gostei dela, só que ela foi totalmente diferente daquilo que eu pensei. Porque ali no começo, quando ela chega e tal, eu imaginava que ela estaria lá pra se vingar do Lúcifer por causa do Caim, só que aí ela começou a me surpreender, porque a história dela é muito interessante, né? Ela começa a falar que ela foi criada pra ser esposa de alguém, e que ela vivia em prol do Adão e tal, né? E aí ela não percebe que ela começa a fazer a mesma coisa com o Lúcifer. E eu gostei muito dessa reflexão, que no final ela fala que ela não sabe quem ela realmente é, porque ela sempre tenta se moldar, sabe? Ela sempre muda a personalidade pra agradar alguém, tipo, pra agradar o Adão e agora pra agradar o Lúcifer. Então eu gostei muito que a Eva, nessa temporada inteira, ela já teve uma evolução muito incrível, e eu tô bem curiosa pra ver como eles vão trabalhar isso na quinta temporada, porque realmente é uma personagem assim, que em alguns momentos a gente ficava agoniado, porque ela era muito ingênua, e aí você não sabia se realmente ela tava sendo inocente demais, ou se ela tava tramando alguma coisa e tal. Então esse mistério também foi bem interessante, e eu adorei o relacionamento dela com a Maisie, né? Relacionamento que meio que não teve, mas eu adorei ver a Maisie começando a gostar dela, sabe? Aquela coisa, aquela cena da Maisie cantando pra ela, foi sensacional. Só que aí eu também adorei que chega um momento que a Maisie fala, não quero mais saber, entendeu? Você não gosta de mim e tal, então vai lá com o Lúcifer, eu não tô nem aí. Porque a Eva, ela não aceitava que o Lúcifer tinha terminado com ela, então ela queria fazer de tudo pra reconquistar ele e tal. Então a Eva, ela tava muito cega, sabe? Aquilo não era amor, era doença, porque ela sempre queria agradar todo mundo, sabe? E aí no final a Eva acabou meio que sendo a vilã, mas aí ela foi muito ingênua, entendeu? Não foi tão na maldade assim, sabe? Porque ela acaba matando o padre, e aquele padre filho da mãe que fala pros demônios que o Lúcifer precisa de ajuda pra voltar pro inferno, sabe? E aí que as tretas começam a acontecer. Inclusive aquela cena final, gente do céu, que coisa maravilhosa, né? Que começa a chegar um monte de demônio, e a Chloe fica lá, Lúcifer, pelo amor de Deus, né? Meio contraditório falar isso, mas Lúcifer, me ajuda, não sei o que. E o Lúcifer fica olhando meio assim, e os demônios estão achando o Lúcifer muito frouxo, que ele
ele andou muito tempo com os humanos, e aí ele se transforma assim, não sei o que, seu bando de demônio, vocês se ajoelhem pro rei de vocês, que não sei o que. E aí naquela hora até eu fiquei com medo, naquela hora eu achei que até a Chloe ia se ajoelhar pra ele, e eu achei assim sensacional, ele manda os demônios de volta pro inferno, e eu amei que naquele momento você vê que a Chloe, na verdade, ela tá meio que orgulhosa do Lucifer, né, porque ela olha pra ele com uma risadinha, mesmo ele estando naquela forma de capetão dele, sabe, ela olha e dá um sorrisinho assim, tipo, esse é o meu garoto, entendeu, eu amo esse homem, e isso pra mim foi sensacional, porque você para pra lembrar do primeiro episódio que ela tava morrendo de medo dele e confusa se mandava ele de volta pro inferno ou não, e aí você vê no final do episódio que ela finalmente aceitou o Lucifer do jeito que ele é. E aí no final mesmo, a Chloe finalmente assume que na verdade ela tava com medo de perder o Lucifer, dele esquecer dela e tal, e aí naquela cena ali muito emocionante que cortou o meu coração, finalmente a Chloe deixou sair o eu te amo e fala que ama ele. E aí depois que ela falou eu te amo, ela começa a repetir, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu já tava chorando demais, eu acho que eu nunca chorei tanto com o Lucifer na minha vida. E aí ele acaba falando pra ela que ele tem que voltar pro inferno. E cara, foi muito desesperador, porque a Chloe fica, não vai, não, a gente dá um jeito, pelo amor de Deus. E eu amei que ele fala, querida, a Eva nunca foi meu primeiro amor, você que é. E tal, e você vê que naquele momento o Lucifer começa a entender tudo e a Chloe começa a entender tudo e tudo começa a fazer sentido na cabeça deles, e aí o fato do Lucifer ter ido pro inferno realmente foi muito altruísta da parte dele, ele não foi egoísta e tal, porque ele entendeu que ele tinha que estar lá, que enquanto ele estivesse na Terra, o pessoal que ele ama ia estar correndo perigo, o sobrinho dele, a Chloe, a Linda, todo mundo. Então aquela cena final do Lucifer no trono me arrepiou, sabe? Eu fiquei tipo, mano, que coisa perfeita, sabe? Eu sei que tem um monte de gente que reclamou, ai, a gente passou por tudo isso pro Lucifer voltar pro inferno e tal, mas eu achei que isso foi uma excelente abertura pra uma possível quinta temporada, porque muito provavelmente a Chloe, ela não vai deixar isso assim, tipo, ai, o Lucifer foi pro inferno, agora eu vou viver minha vida. Não, eu acho que a Chloe, ela vai atrás de respostas, ela vai querer saber por que ele se machuca perto dela, porque ela é um milagre, tudo isso. Então eu acho que essas coisas eles vão trabalhar bem na quinta temporada. Eu não vejo a hora de ver o retorno do Lucifer pra Terra. Fico me perguntando se algum deles vai pro inferno atrás dele, né? Não sabemos, assim, eu tô bem curiosa. Eu queria muito ver o Amenadiel no inferno pra ver qual seria a reação dele, né? Então eu acho que na quinta temporada, se tiver, porque ainda não tem confirmação, eu acho que eles vão trabalhar nesse lado mais sobrenatural da série, nesse lado mais sombrio, e é uma coisa que eu queria muito ver realmente. Como sempre, tem algumas coisinhas que irritam a gente, né? O Dan, ele tá chato como sempre. A única cena que eu gostei dele é no musical que o Lucifer coloca ele pra cima. Odiei ele ter ficado com a Ella. Eu espero que eles não coloquem esse relacionamento de forma alguma. Gostei da Ella ficar confusa em relação à religião e tudo mais. Foi uma coisa bem legal deles explorarem nessa temporada. Mas eu senti falta da Trixie. Eu acho que ela deveria ter aparecido mais. Aquele episódio que ela vai no apartamento do Lucifer, pra mim, é maravilhoso. Que ela começa a interrogar a Eva e tudo mais. Enfim, essa temporada foi maravilhosa, vocês já devem ter percebido que eu gostei muito. Me conte aqui nos comentários se você quer mais vídeos de Lucifer, que eu vou amar fazer, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like e me siga nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!